Boa noite, igreja, a graça e a paz. Vamos colocar em pé nessa noite. Vamos adorar o nome desse Deus, esse Deus que veio, esse Deus que nos salva, esse Deus que transforma os nossos corações e que para Ele nada é impossível. Você pode declarar isso essa noite? Amém? Vamos em uma só voz. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e que tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em Ti todas as coisas são possíveis, Deus. Por isso viveremos só para Ti. Eu não vou viver pelo que vejo, não. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e que tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Cremos que só o Senhor tem a mudança aos nossos corações. E creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Senhor, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida para que possamos ser ministrados pela Tua palavra. E começamos dizendo que cremos no Senhor. Isso está de acordo com a Sua palavra que diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Então, Senhor, nós entramos aqui carregando os mais diversos conflitos, angústias em nosso coração,
mas chegamos aqui na certeza de que podemos crer no Senhor, de que podemos confiar, e que em Ti nós podemos todas as coisas, podemos confiar, esperar, podemos aguardar e podemos receber do Senhor a provisão, o milagre, a obra que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Então, Pai, recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração essa noite, porque nós declaramos aqui nesse lugar que nós cremos no Senhor e na Sua palavra que será liberada sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Que bom que você está aqui essa noite para receber essa palavra de fé, de esperança em seu coração. Nós cremos, por isso que nós celebramos. Nós cremos, por isso falamos. Foi Davi que disse isso num certo salmo. Ele disse: crie, por isso eu falei. Nós falamos porque cremos, e nós cremos porque a palavra de Deus habita em nosso coração. Por isso, essa noite, em nome de Jesus, enquanto você estiver louvando, recebendo a instrução vinda desse lugar, que o seu coração possa estar sendo alimentado de esperança, de vida e de mais vigor pelo que Deus tem a fazer e está fazendo na sua vida. E antes de você se assentar, eu queria que você cumprimentasse as pessoas que estão perto de você e dissesse: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que adora pela internet, que você também seja bem-vinda e bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui essa noite. Deus te abençoe e ministre seu coração também, tanto quanto os que estão aqui presencialmente. Isso, pode se assentar por gentileza, dar as boas-vindas especialmente aos nossos visitantes, aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez. A Terça da Esperança, é importante falar isso para você, nós fazemos as nossas campanhas de oração, e o propósito da nossa campanha de oração é que você venha aqui 7 semanas consecutivas buscar por um objetivo, por um milagre, por uma ação de Deus na sua vida, onde você vai receber oração por isso e também vai receber palavras por isso. Então, se você quer começar a sua campanha de oração hoje, ao final dessa celebração, a gente convidará todos que querem começar um propósito de oração, e você poderá vir à frente para receber também, não apenas esse cartão que está aqui à frente, mas também a oração da nossa equipe, para você continuar crendo, confiando e perseverando nesse caminho. Por que 7, pastor? Porque 7, segundo as Escrituras, é um número simbólico do agir de Deus. São 7 voltas em torno de Jericó, são 7 mergulhos de Naamã para ser curado. Existem tantos 7 na Bíblia que nós simbolicamente trazemos. Não existe nada místico, é um símbolo, porque sabemos que depois de 7 semanas, você nunca mais conseguirá viver sem buscar essa presença. Então 7 semanas se transforma em 14, 21, e aí ela vai aumentando até o ponto de as pessoas dizerem: eu já não consigo mais viver sem buscar o propósito, a vontade e o poder de Deus para a minha vida. E por isso que a Terça da Esperança, ela não é uma esperança imediata e momentânea, é uma esperança para a vida toda, porque é quando Jesus vem e habita a sua vida e leva você em poder e triunfo para a glória dele. Deixa eu passar alguns avisos rápidos para você. Primeiro, relacionado à Rede Homem. Atenção, homens, o encontro aí, talvez vocês estavam com saudades, nós não tivemos no mês anterior por causa do retiro, mas esse mês tem, e será no dia 17 de novembro, quinta-feira, às 20 horas. Homens, se preparem aí, e esposas, mulheres, nos ajudem incentivando o seu marido a estar aqui conosco no dia 17 às 20 horas para um momento especial da Rede Homem. Também o aviso do nosso Bazar Missionário, já é sábado, 7h30 da manhã. Se você quiser vir participar, será muito bem-vindo, e se puder divulgar, melhor ainda, ficamos felizes com isso. E estou aqui com na minha mão uma agenda do presente diário. Você viu que lá na nossa livraria nós temos vários tipos de devocionais para o ano de 2023. Nós temos o mini, temos o tradicional, temos esse aqui que é a agenda, temos os surpresas para hoje, que é para as crianças. Se você não ainda adquiriu o seu, eu convido você no final desse culto passado na livraria, porque, por exemplo, o grande já se esgotou, e nós temos algumas unidades do mini e do tradicional, e algumas das agendas, que são lindas aqui. Cada dia da semana você pode observar que tem um devocional. Por exemplo, eu abri aqui no dia 8 de maio, e o tema é Fora de Lugar, e o texto é de João 21:17, e ele traz uma breve meditação. E se você quer a sua agenda, você pode anotar os seus compromissos diários, ou até mesmo um momento de devocional, você pode anotar aqui nessa agenda o que você precisa de Deus, o que você aprendeu nesse dia, objetivos para o seu coração e para a sua vida. É muito legal você ter esse tempo devocional. Não sei se você lembra, aqui na nossa igreja nós fazemos o desafio 4x4, que é 4 minutos de oração por 4 minutos de leitura da Bíblia. Esse devocional é uma ótima ferramenta para você colocar no seu devocional diário, para que nos 365 dias do ano você possa meditar na palavra de Deus. Fica aí o desafio e o convite para você adquirir o seu a preços muito atrativos e levar para a sua vida esse devocional, que com certeza vai edificar o seu coração.
E nós queremos também convidar você, se amanhã puder, se tiver condições, 6h30 da manhã é o nosso momento de oração. E aqui a gente quer convidar você para vir celebrar conosco, das 6h30 até às 7 horas, terminando com um delicioso café da manhã. Se você ainda não veio conhecer nosso momento de oração, fica o convite e o encorajamento para vir participar amanhã. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu quero convidar você a lembrar de que quando nós fazemos isso, quando nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos repreendendo a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus desse século, o Deus do consumo, do dinheiro, da ganância. E quando eu devolvo meu dízimo e minha oferta, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é dono e é soberano também sobre as minhas finanças. Então eu convido você a tomar essa atitude. Nós não entregamos aqui como um ato de troca, dou 100 para receber 200. Também não entregamos com medo de Deus não nos abençoar se não entregarmos. Nós entregamos por gratidão e para repreender um mamon sobre as nossas vidas, que muitas vezes quer roubar o nosso coração de sermos generosos e de experimentarmos a providência de Deus na nossa vida. Então, se você hoje quer repreender o seu mamon, se você quer hoje entregar com o seu coração, você é muito bem-vindo a vir aqui à frente devolver seu dízimo e sua oferta. Ou se você quer fazer de uma outra modalidade, seja cartão ou Pix, é lá no balcão de informações ao fundo da igreja. Vamos colocar em pé, queridos. Se você está nos visitando e não veio preparado, não se preocupe. O importante é que você veio preparado para adorar ao Senhor numa outra ocasião, numa próxima oportunidade. Se você se sentir confortável e à vontade, você pode também fazer a sua oferta. Mas hoje, fique à vontade para receber da palavra de Deus na sua vida. É uma alegria ter você conosco. Enquanto cantarmos essa próxima canção, você pode vir à frente devolver dízimos e ofertas. Eu te bendirei, tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso
tão cheio de informações. No mundo onde qualquer informação que nós tivermos, até mesmo em relação à sua palavra, nós conseguimos num simples clique. Nós conseguimos no momento de uma igreja, com uma palavra bonita, com um louvor que toca os nossos corações, Pai. Mas um problema, Pai, da nossa atual geração, um problema meu, um problema, Pai, de todos nós aqui, Pai, é que muitas das vezes nós ficamos apenas nas palavras, ficamos apenas literalmente nas informações. Escutamos uma palavra, entendemos o que aquilo quer dizer, mas isso não chega aos nossos corações, Pai. Nós não conseguimos, Pai, realmente, ó Pai, te chamar de Pai. Nós não conseguimos entender que Cristo veio não simplesmente por causa de um movimento, mas Cristo é a nova vida. Cristo é aquele que realmente transforma os nossos corações, e o Senhor Deus está realmente acima de todas as coisas. Nos faz entender, Pai, nos faz entender que nós não devemos simplesmente escutar, se Deus entrar por aqui e sair por aqui, Pai, mas isso tem que passar pelo nosso coração, e nós devemos reconhecer a sua majestade, devemos reconhecer o seu grande amor, devemos reconhecer que o Senhor é o nosso Pai, aquele Pai que cuida, aquele Pai que zela pelos nossos corações. Então, Pai, nós queremos declarar nessa noite: o Senhor é incrível, o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso, o Senhor é belo, Pai. O Senhor tem todos os adjetivos positivos desse mundo, ó Pai, e muito mais. O Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Então queremos declarar a Ti. Eu vi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu vi Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só, eu não estou. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só Tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, só Tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é
quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Abaixe sua cabeça nesse momento. Comece a conversar com esse nosso Deus. Muitas das vezes nós não nos sentimos dessa maneira igual essa música canta, onde fala que Deus é perfeito, Ele faz tudo da maneira correta. Às vezes nós não sentimos isso, porque a nossa justiça, o nosso coração, o pecado que toma conta às vezes das nossas vontades, dos nossos pensamentos, nos impede de ver isso. Mas todas as coisas têm um propósito para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são amados, para aqueles que o chamam de Pai. Então nós queremos declarar, Pai, isso com o nosso coração aberto, com o nosso coração realmente entendendo o amor que o Senhor tem por nós, que mandou o seu Filho, que se sacrificou naquela cruz, de maneira a qual você sofreu muito, mas você fez isso por amor, com amor e por amor. E por isso queremos declarar mais uma vez: Tu és perfeito, Pai, Tu és perfeito, sempre foi e sempre será. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito. Tu és perfeito, Senhor. Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome, nome que está acima de todo nome. Seja exaltado, Senhor. Tua presença nos toca de tal maneira, Pai, como não sentir amados, como não sentirmos aceitos. Apesar de nós, apesar de nossa pequenez, Teu amor é maior. Apesar de nossas falhas, mas Teu amor é maior. Seja exaltado o Teu nome para todo sempre, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pode tomar seu assento, irmãos. Obrigado, queridos irmãos do Ministério de Louvor, pela bênção. Queridos, firmes na graça do Pai, que noite especial que estamos juntos para adorar o Senhor. Semana passada nós começamos uma série de mensagens, tem por este tema, ainda não é o fim. Só para saber quantos estiveram aqui semana passada, terça-feira, glória a Deus, bastante irmãos estiveram aqui. Você que não veio, encorajo você a assistir a mensagem, a pregação, foi impactante, foi uma bênção. E hoje nós iremos compreender até uma certa continuidade aquilo que o Senhor já começou a ministrar ao coração da igreja. Queridos, quando recebemos a manifestação da presença de Deus, quando Ele muda a nossa vida, a nossa história, nós passamos a acreditar numa coisa. Eu acredito e você também crê nisso, que quando há um mover de Deus, conforme as nossas orações, conforme as nossas necessidades, o que nós estamos apresentando diante de Deus, eu tenho certeza que você espera uma coisa que todos nós esperamos, que a partir de agora tudo vai ser diferente. Não é assim, irmãos? Quando você recebe uma manifestação da presença de Deus na sua vida, não sei você, mas eu quero acreditar que certamente você tem essa perspectiva. Tudo agora vai ser diferente. Quando Deus se move, quando Deus se revela, nós temos uma esperança tão grande que tudo realmente vai ser diferente. E é tremendo que não é somente nós podemos crer que tudo passará a ser diferente pelo mover de Deus, como também há muitos homens na Bíblia que tiveram também essa expectativa, que criaram
essa esperança, dizer o seguinte: olha, tudo agora vai ser diferente, porque afinal de contas eu orei, Deus fez, Deus moveu. E este homem, a Bíblia descreve ele, até no Novo Testamento vai dizer que ele era um homem semelhante aos nossos sentimentos, sujeito aos nossos próprios sentimentos. Isso está lá em Tiago capítulo 5, no verso 17, fala sobre Elias, um profeta de Deus. A história dele se encontra em 1 Reis, e eu vou compartilhar daqui a pouco com os irmãos algumas coisas, mas este foi usado tremendamente nas mãos de Deus, por intermédio dele que Deus trouxe juízo a uma nação que havia se rebelado contra Deus, a começar do rei e também da sua esposa, que havia se rebelado contra Deus. E Deus deu uma palavra, dizendo que, conforme a palavra do profeta, que não iria chover durante 3 anos, durante 3 anos e meio, e não houve chuva. E Deus sustentou a história, diz claramente que sustentou Elias durante este tempo de escassez. Não havia chuva, e havia muita necessidade. Elias estava sendo perseguido, porque atribuíram que ser ele o culpado de tudo isso, porque eles não tinham capacidade de perceber os seus próprios erros. Durante esse período sem chuva, e finalmente ele confronta a idolatria desse povo, coloca à prova, dizendo: vamos ver quem é o verdadeiro Deus que há de manifestar com fogo. Estou resumindo a história para você, mas depois você pode ler em 1 Reis capítulo 18, e sabemos pela história que foi colocado à prova ali 450 profetas de Baal. Todos eles foram humilhados, porque eles tentaram clamar pelo seu Deus que viesse responder com fogo, e não respondeu até meio-dia, e nada de acontecer, um sinal deste Deus a quem eles estavam clamando. Elias preparou o altar e clamou ali a presença de Deus, que respondeu com fogo. O nome do Senhor foi glorificado. Todos aqueles profetas de Baal foram mortos, foram humilhados. Deus se revelou. Há um Deus em Israel. Elias glorifica o nome de Deus. Deus respondeu à oração dele, e através dessa imensa vitória, ele profetiza mais uma vez: olha, vai chover, vai vir uma abundante chuva. E assim aconteceu, conforme a oração deste homem, que orou para chover, e veio uma abundante chuva. E podemos definir assim: agora tudo vai ser diferente, porque afinal de contas, este profeta de Deus, ele clamou, e Deus começou a fazer de uma forma tremenda. Tudo vai ser diferente. Eu imagino que ele não limitou o que poderia acontecer diante dessa manifestação do poder de Deus, diante dos olhos daquelas pessoas. Ele provavelmente imaginou: agora aqueles que estavam cegos passarão a compreender a verdade. Acabe, o rei Acabe, principalmente este homem, ele irá voltar para Deus juntamente com a sua esposa. Jezabel, esta mulher que é a principal causa de dar legalidade para estes deuses, ela vai se converter também, porque Deus se revelou por meio do fogo, os sinais de Deus manifestou, houve a manifestação da presença de Deus visivelmente. Começou a vir a chuva depois de 3 anos e meio, olha só, abundante chuva. Quem não espera ser tudo diferente a sua vida, quando recebe um sinal maravilhoso de Deus? No mínimo espera, não só vai transformar a sua vida, como também aqueles que estão à sua volta, não é assim, queridos? Eu não limito uma expectativa de dizer assim: olha, agora vai ser tudo diferente. Quando Deus se manifesta, quando a presença de Deus se revela, vai ser tudo diferente, tudo vai ser diferente. Foi assim que eu também passei a crer, quando eu tive uma conversão genuína pela presença de Deus, de sentir Deus me movendo, transformando o meu coração, removendo o coração de carne, removendo o coração de pedra e gerando um coração de carne. Eu disse: agora tudo vai ser diferente. Quantas vezes saímos daqui de um culto, sabe, impactados com a presença de Deus, e exaltamos com alegria, dizer: tudo vai ser diferente, tudo vai ser diferente.
Você entregou seu coração a Jesus e certamente espera, tudo vai ser diferente. Dê os passos para se tornar membro da igreja, se envolvendo nas redes, se envolvendo no ministério. Por quê, pastor? Tudo é diferente, ué. Pela manifestação de Deus que agora reina na minha vida. Sim, irmãos meus, tudo passa a ser diferente. Mas a palavra de Deus não nos ilude. E eu gostaria que você se atentasse comigo nessa passagem, que eu quero compartilhar, do capítulo 19. Você que trouxe a sua Bíblia, deseja acompanhar comigo. Veja bem, eu passei aqui a introduzir, eu acredito que isso foi no mínimo que gerou no coração de Elias, quando não somente ele, mas também todos aqueles que estavam à sua volta, principalmente o rei Acabe, pensando em Jezabel, mulher sabemos que até então era perversa, mas, espera lá, houve uma manifestação da glória de Deus, revelou agora aqui entre a verdade e o engano, com certeza ela vai se converter também ao Senhor. Eu imagino este homem esperando que agora vai ser uma festa, daquelas pessoas voltando tudo para Deus, exaltando ao nome do Senhor. Mas, leiamos o versículo 1 e o 2, que diz a palavra. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Agora, olha só o versículo 2. Então, Jezabel mandou mensageiros a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Este homem que fizemos aqui, no mínimo, uma menção que poderia se esperar após uma manifestação da glória de Deus, de ver o juízo de Deus manifestando e também a glória de Deus se revelando, leva a um choque de realidade. Imagina um confronto, porque aquilo que ele achou que iria reverter uma festa, ele está se regozijando, porque se tem uma coisa maravilhosa, irmãos, é ser usado nas mãos de Deus. Quantos aqui já foram usados nas mãos de Deus para abençoar a vida de alguém? Isso não é maravilhoso? Ser usado nas mãos de Deus? Quando você ministra na vida de uma pessoa e ela vai para casa e você fica logo aguardando ansiosamente, amanhã vai vir toda a família para a igreja, toda a família vai se converter através dessa pessoa, quem Deus me usou para ministrar a palavra, vai ser tudo diferente. Você cria uma expectativa tão grande, porque afinal de contas é algo que Deus está fazendo. E olha, o que reverteu, o que até então imaginava ser uma grande festa, de ver corações que até então estavam endurecidos, agora quebrantados, tornou-se uma ameaça de morte. Eu imagino que logo muda totalmente o cenário, o semblante já muda. O que estava sendo aquela euforia, aquele regozijo na sua alma de ver Deus se manifestando, a presença de Deus visível, e crendo o povo de Deus vai voltar para Ele. Depois desse sinal, não é possível que alguém ainda endureça o coração. Depois de tudo isso, não é possível que alguém não se converta. Reverteu, irmãos, numa ameaça. E sabe qual é o ponto de tudo isso, onde eu quero chegar, irmãos meus? Uma coisa tão delicada que muitas vezes nós não estamos preparados. Sabe para quê, irmãos meus? Não estamos preparados para falso fim. Se tem uma coisa que nós pensamos assim, tudo vai ser diferente, mas não se torna diferente, conforme nós imaginamos. É falso fim. Você sabia que existe na elite existe um treinamento na tática da elite do militar, que eles têm um treinamento que eles usam para testar o psicológico do soldado, e eles acabam estipulando assim, está chegando,
está chegando. Nisso, ele já está praticamente exausto no exercício, está chegando, está acabando. E de repente diz para ele assim: e você só está na metade. Mas estava dizendo: olha, está chegando, é só mais um. E nunca chega. E eles têm a ideia de abordar isso e dizer: olha, você tem que aprender a lidar com fim falso, com falso fim. Porque, irmãos, tem uma coisa que nós muitas vezes ficamos em choque em nossa vida, é quando achamos que é o fim, imaginamos que é o fim de uma luta, de uma batalha, mas acaba desencadeando outras. Um fim falso, achando que finalmente agora tudo vai ser diferente, vai acabar essa rebeldia, vai acabar essa rebelião, e imaginou agora vai ser só paz, vai ser só a maravilha de Deus se manifestou, então tudo vai ser maravilhoso. É o fim de uma geração em que o povo estava perverso contra Deus. Depois dessa manifestação é o fim, mas não, foi um falso fim. E a pergunta que eu faço, irmãos meus: o que gera falso fim? Quando a gente espera, acredita sinceramente: olha, agora vai ser o fim, agora, depois de passar por essa luta, por tantos perrengues, finalmente é o fim. Cheguei ao fim dessa luta. Irmãos, a palavra de Deus, como eu disse, ela não nos ilude. E como nós precisamos nos preparar para isso? Porque nem toda vitória significa que já é o fim das lutas. E a sensação que nós temos é achar que, pelo fato de nós estarmos desfrutando, triunfando uma vitória, achamos que agora não temos mais lutas. Por vencer uma batalha, por vencer, superar uma dor, superar uma perda, superar uma enfermidade, a sensação que nos traz parece que agora assim, olha, é o fim de sofrimento. E não estamos preparados para aquelas que estão por vir, porque nós acreditamos que agora é um basta em tudo. Porque tivemos um sinal de Deus, tivemos a manifestação de Deus em tudo isso. E vamos perceber através da vida de Elias, irmãos, qual foi a reação dele quando ele teve esse choque de realidade, quando na verdade o que ele esperava, tudo vai ser diferente com tudo o que aconteceu diante de nossos olhos, de ver a presença de Deus se manifestando, a glória de Deus se revelando, e se depara com essa ameaça, ou seja, não foi o fim, eu achava que era o fim de tudo, dessa perseguição, deste sofrimento, dessa divisão do povo de Deus, eu imaginava que seria o fim. Foi falso, um falso fim que ele se deparou. E o que gera o falso fim, irmãos? Podemos perceber nas atitudes de Elias. Veja bem, irmãos, Elias, primeira coisa, ele ficou com medo. Ele ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo, começou, ou seja, ele tinha um servo, como se fosse um discípulo dele, o deixou, isso ele passou a viver sozinho. Ele sofreu um drama, irmãos, ele entrou num quadro aqui depressivo, por sentir uma realidade que ele não esperava, porque, torna a dizer, imaginava diante da manifestação da glória de Deus, tudo vai ser diferente. Mas quando vê, parece que as coisas ficaram piores ainda. Sabe, irmãos, nós muitas vezes levamos também esse choque de realidade. Ou se frustramos de achar que agora tudo vai ser diferente, ou agora é o fim do sofrimento que eu entreguei minha vida para o Senhor, e quando deparamos logo com essas ameaças, com situações que tentam roubar nossa paz, irmãos, a questão é, estamos preparados para lidar com isso? Porque a primeira coisa, ele começou a sentir medo. O homem que estava no auge da coragem, de testemunhar a glória de Deus, de repente foi tomado por um medo, que levou ele a fugir. Ele mesmo, porém, diz a palavra que foi para o deserto. Uma coisa é quando as circunstâncias vêm até nós, ou seja, estou passando o deserto da vida, diferente é quando a gente procura desertos da nossa vida. Nós queremos fugir para dar um basta, porque ele recebeu uma ameaça dizendo o seguinte: olha, amanhã é essa hora, a mensagem é essa, você não vai mais viver
recebeu uma ameaça de morte, e ele passou a ir para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Sabe o que ele orou? Basta, Senhor. Em outras palavras, Elias disse: para mim chega, Senhor. Eu achava que seria tudo diferente, seria o fim de toda essa rebelião, desse ambiente, seria o fim dessa luta, dessa batalha. Como agora para essas coisas ficaram mais complicadas ainda? Para mim, basta. Fui usado tremendamente nas suas mãos, eu testemunho da tua presença, mas olha o que está acontecendo. Irmãos, quantos aqui estão no seu coração e dizendo assim: Senhor, para mim, basta, para mim chega. Irmãos, quando nós perdemos os nossos olhos do Senhor, e passamos a viver pelas aparências, pelas coisas, enxergamos as situações, as ameaças, e perdemos Deus do foco, logo parece que ficamos no esquecimento, cai no esquecimento tudo que Deus fez por nós, tudo que já vivemos em Deus, tudo que já andamos por meio da fé. Parece que logo não faz mais sentido isso quando nós estamos ameaçados. Parece que quando realmente nós somos frustrados ao ter uma expectativa de uma coisa que não está acontecendo, ao contrário, veio coisas piores. Parece que a nossa fé, ela se enfraquece de tal maneira que nós chegamos diante de Deus e dizer: Senhor, para mim, basta. Eu já vi pessoas usadas nas mãos de Deus tremendamente, mas chegou um momento que ele chegou e disse: Deus, para mim, basta, para mim chega. Isso porque às vezes ele passou por batalhas e disse: olha, essa aqui, enfrentamos, já superamos, agora não vai acontecer mais nada. Acontece, irmãos meus. Você pode ser usado nas mãos do Senhor, testemunhar das maravilhas de Deus, mas ainda não é o fim, queridos. Você pode passar por lutas e vencer pela graça do Senhor, mas não é o fim, queridos. Ainda não é o fim. Por pensar que agora é só regozijo, agora é só vitória. Irmãos meus, não é assim não, queridos. Agora é só vitória, agora é só regozijo, irmãos. Não, queridos. Quando depara, como de repente assim que muda, e você logo desaba toda aquela esperança que você havia construído dentro de você, tudo vai ser diferente. Recebi um dom de Deus, vai ser tudo diferente agora. Recebi uma revelação de Deus, fui impactado com a voz de Deus. Tudo isso acrescenta, isso fortalece nossa fé. Para quê? Enfrentar lutas quais estamos sujeitos a enfrentar, irmãos. Toda vez que recebemos algo, ouvimos a voz de Deus, saiba, Ele está te fortalecendo para que você passe a enfrentar novos ciclos. O que na verdade aconteceu ali, diante dessa manifestação da glória de Deus, simplesmente fechou um ciclo para iniciar outro. Encerrou um ciclo. É claro que nem deu tempo para festejar, nem deu tempo para isso, mas sabe, queridos, quando alguém, que ao mesmo tempo, a mesma boca que diz: Deus, conforme a minha palavra, juízo do Senhor sobre a nação, não vai chover, fecha os céus, que não venha chover durante 3 anos, e assim não choveu. 3 anos se passa, a mesma boca, com fé, e clamou: Deus, o Senhor tem poder de abrir os céus e derramar abundante chuva. Houve uma abundante chuva. Este mesmo homem que clamou por milagre de Deus, que o céu se abriu, é o mesmo que agora, diante do desespero, está dizendo: Deus, para mim, basta. Essa é a minha oração. Para mim, chega. Essa é a minha oração. Para mim, basta, Senhor. Você conhece o texto, eu preciso resumir. Ele fugiu e tentou, diz que baixo dessa árvore, ele dormiu, e veio um anjo, o serviu um alimento, ele se alimentou, e esse alimento deu força e vigor para ele caminhar 40 dias, logo entrou numa caverna, e lá Deus se revelou a ele, dizendo: Elias, que fazes aí, Elias? E ele começou naquela fase de sentir autopiedade: Senhor, tu sabes quantos se rebelaram contra ti,
eu fui o único que me mantive fiel ao Senhor, e agora querem tirar a minha vida. Ele começa a se expor, a abrir o seu coração diante de Deus, e Deus quer tratar dele. Deus não levou a sério esse pedido dele. E é interessante quando uma pessoa está assim, totalmente já assim, sem perspectiva, desanimada, ele começa a ver uma pessoa tão fracassada, uma sensação de fracasso, ao ponto que ele vai dizer, como ele disse ali, olha, eu sou pior, eu não sou igual aos meus pais. Mas que momento Deus disse para ele ser melhor que os pais dele? Deus não havia pedido, Elias, você tem que ser melhor que os seus pais. Não, o que Deus havia pedido para ele, Elias, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra. Você não precisa e não deve ser melhor do que os seus pais, você precisa apenas ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Não é ser melhor do que ninguém, apenas ouça a voz de Deus. Deus ouviu, irmãos, essa angústia, ele caiu num abatimento tão grande, porque o fim falso, ou falso fim, irmãos, é muito delicado, porque pensa, é como você juntou todas as suas forças para finalmente vencer, e quando você acha que é o fim, não, isso aqui é apenas o começo de um novo ciclo. Agora é o fim, tudo vai ser diferente, porque afinal de contas, fomos num retiro, tivemos uma experiência impactante com Deus. Quem já não eleva assim uma expectativa por pessoas achando assim, olha, ela teve uma experiência com Deus, ela vivenciou coisas tremendas de Deus lá, e nós esperamos nada menos do que isso. Fim falso, irmãos, só um falso fim, dizendo assim, agora é o fim, aquela pessoa vai voltar diferente, tudo vai mudar, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja os pais, a quem você atribui, dizer o seguinte, olha, teve algo de Deus tão claro, que a vida dela vai ser mudada tremendamente, você já cria uma expectativa tão grande, e não está preparado para quando ser contrariado, para quando suas expectativas não serem respondidas. O que é fácil? Começar a atribuir depois, ou julgar, ou culpar. Olha, não adiantou nada mesmo aquele retiro, não adiantou nada você ir na igreja, não adiantou nada você batizar. Na verdade, é a sua dor que está trazendo isso, é a sua decepção que está dizendo isso, é a sua decepção, nem tanto pela pessoa, mas a expectativa que você criou, e você estipulou, ou determinou, esperava que iria acontecer uma coisa tremenda no estralar de Deus, esperava além daquilo que Deus está fazendo, esperava além daquilo que você achava assim, agora por causa de mover de Deus, olha, irmãos, a gente passa muito por isso. Vi pessoas também sendo impactadas, tendo experiência com Deus, que poucas pessoas que eu vi, diz, não, depois dessa experiência, eu trabalhava nessa comunidade terapêutica, e eu lembro de um adolescente, ele teve uma experiência tão impactante com a presença de Deus, nós estávamos em oração, este adolescente foi tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que foi contagiante, até aqueles que estavam juntos, ficaram assim, Deus, também quero ter isso, eu também quero ter isso. No dia seguinte, abraçando ele, falou, olha, que experiência tremenda você teve com Jesus ontem, o Espírito Santo selou você foi cheio do Espírito Santo de Deus, você foi renovado, ele maravilhado. Irmãos meus, eu criei uma expectativa disso, está aqui o obreiro, este rapaz vai testemunhar muito, olha, depois de uma experiência dessa com Deus, nunca mais ele vai voltar para as drogas, nunca mais vai ter uma recaída. Irmãos, eu levei uma expectativa tão grande, passa o tempo, estou indo para a igreja, vejo um rapaz no semáforo parando os carros pedindo esmola. Quando eu olho assim, falo, não acredito que é ele. Quando ele me viu, ficou com tanta vergonha que até disfarçou. Vamos atrás dele. E ele resistente, o coração resistente. E a esperança que eu tive, mas aquela experiência que teve com Deus, meu querido. Vai ser tudo diferente agora. Irmãos meus, aquela experiência ia dar um basta no sofrimento, uma vida vazia, e iniciar uma nova vida agora em Cristo. Irmãos, nem todos estão dispostos a permanecer, essa é a verdade. Cria expectativas, cria assim uma esperança, olha, Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas,
O Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Porque quando nós criamos, irmão, muita expectativa, mesmo que alguém experimente ou testemunhe de um mover de Deus, da presença de Deus, se ela não responder a essa altura, você é capaz de até enfraquejar a sua fé, de não acreditar mais na conversão de ninguém, de não acreditar que aquela pessoa novamente ser tocada pela presença de Deus, acha que não vai acontecer mais nada. Por favor, continue crendo em Deus, ainda que muitas vezes sua expectativa que eleva sobre uma pessoa não for respondida. Sabe, irmãos, essa falsa sensação é terrível. A sensação, é toda uma sensação agora que agora vai, e não foi. Uma sensação. Deus restaurou a vida dele, de Elias. Você conhece bem a história, sabe? E para a gente concluir, Deus fala com ele, ele sai da caverna, e o Senhor disse para ele, no versículo 15, então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. E Deus começa a apontar o propósito que havia sobre Elias. Olha, não é hora de você partir, não é isso. Não vou ouvir essa oração que você me pediu. Saia dessa caverna, porque você tem que ungir um rei, você tem que ungir um discípulo, alguém que vai assumir o seu lugar no ministério profético, no caso Eliseu. Tem muita coisa a fazer ainda. Volte para o seu lugar, volte para a minha presença, volte para a minha vontade. Irmãos, voltar para a presença de Deus é voltar para a vontade de Deus. Não tem como dizer estou voltando para a presença de Deus se eu estou contrariando a vontade dEle. Voltar para a presença de Deus é voltar para a vontade dEle. Este é o lugar que nós devemos estar e jamais sair de lá. Ainda que muitas vezes nós deparamos com estes falsos fins da nossa vida, achamos que tudo vai ser diferente pelo mover de Deus, mas olha, eu preciso permanecer na vontade de Deus. Porque, irmãos, o próprio Deus se encarregou e fez juízo aquilo que viria como ameaça na vida dele. Cuidou. Jezabel, ela simplesmente assumiu mais juízo para si ao desprezar maravilhas aos olhos que ela testemunhou, ainda assim endureceu o coração. Só trouxe mais juízo para ela. Aquilo que não é libertação traz mais juízo. Aquilo que poderia ser motivo para transformar a vida de alguém e ela se quebrantar na presença do Senhor, se ela resistir, torna-se juízo, irmãos. Torna-se um juízo para a vida dela. E nessa noite, irmãos, nós queremos levantar um clamor ao Senhor. Orar, porque quantas pessoas têm deparado com estes falsos fins? Agora, olha, vai ser o fim, vai ser tudo diferente. Irmãos meus, e depara logo com um choque de realidade, tudo muda, diferente, não responde à sua expectativa, e você se vê sem vigor, e chega diante do Senhor, diz, Senhor, para mim basta, olha, é quando a gente cria uma expectativa demais, irmãos. Lembre-se disso, torna a dizer isso. Por mais que nós venhamos, irmãos, experimentar uma vitória, algo diante do Senhor, não significa que seja o fim agora. Essa mensagem, ela aplica dois fins. Primeiramente, quando nós somos usados as mãos do Senhor e vencemos uma batalha, ainda não é o fim. Você venceu, testemunhou algo de Deus tremendamente para a sua vida, ainda não é o fim. E outra aplicação é exatamente o que Deus chamou Elias, dizendo, Elias, vá e volte ao seu caminho. Ou seja, ainda não é o fim, Elias. Ainda não é o fim. Você está querendo colocar um basta na sua vida, um basta no seu ministério. Você quer parar o seu ministério. É você que quer deixar, é você que quer parar de congregar, é você que quer deixar a presença de Deus. Mas Deus está dizendo, não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Porque, irmãos, pelas frustrações, realmente é um desafio continuar honrando a Deus, amando a Deus, quando a gente decepciona, talvez com pessoas e achando, não, vai ser tudo diferente, porque olha, ela conheceu agora a verdade. Irmãos meus, continue adorando, continue orando, continue buscando a Deus. Se Elias, este homem que experimentou coisa sobrenatural de Deus,
teve essa recaída, quem somos nós para não ter também, irmãos? Essa decepção, deparar com o choque quando acha que é o fim, vai ser tudo diferente, e não é. Mas cremos que o Senhor nos fortalece, irmãos, nos dá graça, nos fortalece para dizer: volte ao caminho, volte ao caminho. Nós vivemos, nós anunciamos a palavra, agora quem faz é Deus, é a maneira dele fazer, irmãos, é Ele que faz, o poder não está em mim de restaurar uma pessoa, é Deus que faz. Eu quero nessa hora orar com você. Vamos logo de pé, queridos, enquanto o ministério de louvor vão chegando aqui. Quantas vezes deparamos, irmãos, com falso fim? Falso fim. E parece que já estamos esgotados, porque já demos o máximo para vencer, para superar, para suportar. Mal chegamos a comemorar, mal começamos a celebrar, já deparamos novamente com uma pressão, deparamos com uma ameaça, deparamos com uma perca, mal suportamos, mal superamos. E quer saber, irmãos, quanto mais estamos vulneráveis, parece que mais as coisas nos atingem. Quanto mais estamos se entregando ao desânimo, mais somos atingidos. As coisas começam a nos atingir. Coisas simples, coisas pequenas começam a nos atingir. Isso é quando estamos tirando nossos olhos do Senhor e sendo guiados por vista e não mais pela fé. Precisamos voltar para o Senhor de todo o coração, queridos. Ainda não é o fim. Ainda é o fim. Essa sensação de fracasso, mas isso não é o fim. Essa sensação agora também, está tudo certo, agora vai ser tudo diferente. Olha, ainda não é o fim, meu querido. Não é o fim não, meu precioso. Ainda não é o fim. Nós iremos passar ainda por provações, iremos passar por aflições, iremos estar sujeitos a tropeçar, mas ainda se tropeçar, ainda que desanimar, também creia que a mesma mensagem, encorajamento, ainda não é o fim. Não é o fim. Não é você que vai determinar o fim, sendo que Deus chamou você para caminhar de glória em glória. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos orar agora por aqueles irmãos e irmãs que chegaram aqui nessa noite, Pai, desesperadas, talvez sem esperança, porque, Senhor, tiveram um choque de realidade ao esperar que tudo seria diferente. A esposa que estão tão frustradas por achar que tudo seria diferente, pelo marido ter passado por uma experiência contigo, ou o marido também, ó Pai, desesperado por achar que não há mais o que fazer, desiludido pela esposa ter experimentado algo na tua presença, mas não aconteceu conforme esperava. Quantas vezes nos iludimos, ó Pai, mas queremos acreditar sim que tu és poderoso para fazer sim uma grande obra, que o Senhor é fiel de completar a boa obra a qual o Senhor começou. O Senhor é fiel de completar a boa obra que Ele começou. Eclesiastes 9, versículo 4 diz: para aqueles que estão entre os vivos ainda há esperança. Para aqueles que estão entre os vivos ainda há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Senhor, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, pelo Teu toque, pela unção do Espírito de Deus. Vem despertar fé, vem despertar ânimo sobre o Teu povo, e nos tira, Senhor, dessas cavernas, que muitas vezes, ó Deus, procuramos e queremos dar um basta na nossa vida. Queremos, Deus, deixar de comer, deixar de se alimentar, simplesmente para tentar chamar a morte, dar o fim a essa agonia, dar o fim por essa decepção. Queremos logo que o fim chegue. Ah, Deus, ajuda-nos, ó Pai. A história reserva tantos capítulos na nossa vida. Quando olhamos para o capítulo 18, nem parece ser o mesmo olhando o capítulo 19. O capítulo 18 descreve um homem corajoso, um homem ousado, um homem cheio de fé, um homem que clamou a Deus, um homem que zombou dos falsos profetas, um homem que confrontou o inferno.
Mas verso 19, olhamos um homem tão vulnerável, um homem que está expondo a sua fraqueza, expondo de tal ponto, dizendo: para mim basta. Quantas vezes somos assim, Pai? Mesmo ponto, mesma maneira que às vezes nós saímos aqui firmes, te louvando, com ousadia de leão. Quantas vezes, irmãs, saem com ousadia de leoa, mas basta apenas um dia para o outro, depara com circunstâncias, situações que o confrontam, que estabelece no coração ou na mente, nem parece ser aquela pessoa animada, nem parece. Ah, Jesus, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, porque reconhecemos sim que sem Ti nada podemos fazer, Pai, que realmente se tirar os nossos olhos do Senhor, nós iremos retroceder a estaca zero. Se perder os nossos olhos do Senhor, iremos estar, ó Deus, vulnerável ao medo, vulnerável, Senhor, a todas as ameaças. As ameaças acontecem o tempo todo, só não nos atinge porque estamos na presença de Deus. Mas se deixar nossos olhos, se deixar nosso coração na presença de Deus, parece que coisas começarão a nos tocar de uma forma que não nos tocava antes. É quando nós colocamos um fim em lutas, em tribulação, e baixamos guarda e achamos agora tudo vai ser diferente. Ah, meu Deus. Quantos nessa noite desejam: Senhor, eu preciso do toque da Tua presença na minha vida? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você, nesse exato momento. Esta palavra para mim se aplica na minha vida. Enquanto os irmãos também do Ministério de Intercessão vão estar vindo aqui, este é um apelo para você que necessita: Senhor, toca a minha vida. Porque eu estava dizendo para mim, basta, porque eu não estou suportando. Eu criei uma expectativa que seria um fim de uma luta, o fim de uma circunstância, mas foi um falso fim. E o Senhor quer novamente restaurar, dizer: volta para o caminho, volte para a minha presença, volte o coração a queimar por amor a mim. Volte a receber a coragem, a unção de Deus para prosseguir ao propósito ao qual Ele chamou. Volte. Nós iremos clamar ao Senhor juntos. E também chamo você que está na sua campanha da segunda, sétima semana, venha também. E você especialmente que deseja começar uma campanha de oração, por gentileza, sai do seu lugar. É uma noite de clamarmos ao Senhor juntos. Nós iremos orar e clamar a presença do Pai, no nome de Jesus. Levarei até a Ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no Teu altar a minha alma. Levarei até a Ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no Teu altar a minha alma. Te mostrar meu coração, receber o Seu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em Ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo,
levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma, e te mostrar meu coração e receber o seu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará, o guarda de Israel à minha frente vai. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará, o guarda de Israel à minha frente vai. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo. Ajuda-nos, ó Deus, a combater um bom combate. Ajuda-nos a guardar nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a completar nossa carreira, Senhor. Completar a nossa missão, chegar até, Senhor, na linha de chegada, guardando a nossa fé, te louvando, te adorando, Senhor. Quantas vezes deparamos com fim falsos ao nos iludir, passa a luta por sentir solteiro, ao casar pensa agora vai ser diferente, muitas coisas serão diferentes, mas outras novas vão surgir, desafios novos vão surgir. Quando tiver um filho vai ser diferente, vem os filhos, é bênção, uma herança do Senhor, com eles vão surgir novos desafios. Ao despertar a sua fé, ao assumir o ministério, é uma maravilha, mas vão despertar desafios. Completei finalmente uma faculdade, cheguei ao fim, tudo vai ser diferente, pode ser diferente, mas não significa que seja o fim dos desafios. Enfrentou uma luta, passou por ela, está testemunhando a vitória do Senhor, mas mantenha o seu coração na dependência pelo Senhor. Mantenha o seu coração no Senhor. Se atente com os falsos fins da vida. São falsos fins que muitas vezes nos iludimos, perdemos nossos olhos, logo nossa fé é enfraquecida. Mas o Senhor nessa noite está nos trazendo uma palavra profética, de voltar nossos olhos para Ele, nosso coração para Ele, independente das vitórias, independente das glórias. Porque tudo que importa, irmãos, além das bênçãos de Deus, além de vivermos momentos gloriosos na presença de Deus, tudo que importa é a presença de Deus.
Tudo que importa é a graça de Deus, é a presença dele nos conduzindo. Que a graça do Senhor continue sobre ti, que a presença do Senhor continue sobre ti. Ele há de sustentar, vai continuar te sustentando, de graça, de coragem, de ousadia. Sim, Ele nos renova para prosseguir, porque ainda não é o fim, ainda não é o fim. Vencemos as lutas, mas ainda não é o fim. Experimentou algo glorioso da presença de Deus, mas ainda não é fim, não é o fim. Vamos continuar firmes na graça do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe teu coração. Vamos na paz, ter uma semana abençoada em nome de Jesus, queridos. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto